Agora, com relação a uma polêmica, doutor, né? A Gia até trouxe aqui a história da punição. Né? Teve até a lei da palmada, né? Que não pode mais bater. Eu nem sei se essa lei está em vigor e tal. E aí eu, né, não sou médico, não sou psicólogo, não tenho aqui propriedade para falar e também não sou legislador. Mas eu acho que dentro de uma razoabilidade, obviamente, um corretivo ali, um tapa de um pai também não é nenhum, nossa, o fim. Eu acho que muitas pessoas tiveram ali uma correção de rota na vida depois de tomar um cacete do pai. Eu acho, eu sou desse pensamento. Mas tem gente que é contra, inclusive teve até uma época que foi muita polêmica da lei da palmada. Como é que você vê a questão do castigo físico dentro de uma razoabilidade? Ninguém é louco aqui. Claro. Respondeu o pai, toma um tapa na boca. Como é que você vê essa questão dentro do comportamento dos adolescentes? É bastante delicado. Eu tive até um congresso uma vez que eu respondi isso e já na hora me lascaram o pau. Como é que você pensa isso? Não sei o quê. Eu falo que é bem delicado, né? Você tem que ter persistência, né? Educar o filho exige atenção, por isso que você tem que amar o filho para você ter a atenção direcionada e desprender tempo, né? Largar as suas coisas para aquele momento marcante e necessário, né? Não pode passar batido um comportamento desorganizado, que esse é um dos fatores que você vê um adolescente que não tem noção da realidade, porque não foi feito nada, né? Sim. Então, existem situações em que, por exemplo, você chamou a atenção, né? O exemplo que eu dei, ficou um tempinho de castigo, você volta lá, e aí, o que você pensou? Vamos ver se a criança elaborou, entendeu alguma coisa, né? Vai pedir desculpas, ou enfim, tentar ver se consegue resolver e finalizar de um jeito de mostrar, deixar claro que o pai ou a mãe estão juntos, né? Que aquilo não pode acontecer, mas a relação segue, né? Acontecendo. Agora, em algumas situações em que tem uma demanda maior e que eu vejo que é um fator até sensorial, motor ampliado, né? Que a criança não para. E inquieta, e faz, e testa. E aí você faz uma vez, faz outra vez. Eu falo que é como se de outras formas, que seriam essas as primeiras, né? Para não ser algo traumático, me parece que, de certa forma, como uma última alternativa, né? Eu não vejo um problema, um tapa na bunda, nunca a primeira opção, porque aí se torna algo agressivo e algo que se torna reativo e tende a desestruturar possivelmente a relação em si, mas é como se fosse, você está chamando atenção, você está fazendo e fazendo. É tipo, você não está escutando o que eu estou falando? Então é um alerta, por isso que não é com violência, né? É um tapa de tipo... E esse tapa dói muito mais no pai que tá batendo do que no próprio filho, com certeza. Mas se você tem o conhecimento e entendimento, você sabe, porque daí você não vai fazer com violência, né? Quando você faz com agressão, é porque você está descontrolado, né? Então, por exemplo, um exemplo que você deu, né, de tapa na boca, isso já não faz sentido, não concordo, porque aí você está denegrindo a estrutura do indivíduo, né? É como se você não se torna algo agressivo mesmo, né? E você está desestruturando, você é a referência do filho, né? Então, é de chamar a atenção, assim, ó, o limite é o respeito com o pai ou com a mãe, né? Se você está passando, opa, tem um ponto que o filho tem que entender, e aí, às vezes, é difícil de se fazer entender, porque as palavras podem ser interpretadas de várias formas. Eu não digo que o filho tem que ter medo no sentido de não saber lidar com o filho, mas de limite, tipo um temor, né? De eu saber que, pô, se eu ficar ultrapassando e não tô nem aí com o pai e a mãe estão falando, vai ter consequência. Então, muitas vezes, esse tapa, que é um tapinha na bunda ali, poucas vezes vão ter que ser necessários de ser feitos. Agora, se você nunca fez e do nada aparece e quer sair dando tapa como corretivo, daí não vai funcionar e vai ter um funcionamento negativo, que o filho mesmo vai entender: pô, você nem me conhece, nem sabe das minhas coisas e tá vindo aqui impor e ainda me agredindo. Vai ficar só revoltada e perdendo ainda, tendo uma referência distorcida e negativa de quem tem que ser referência para ter equilíbrio para a vida, né? Qual a idade correta de liberar as telas para as crianças? Nenhuma. Só na adolescência? Hoje, os estudos estão
porque os estudos estão surgindo, né? Então, Porque é uma geração novinha, que as consequências ainda É. estão chegando, né? como eu comentei em 2012 que as telas, os smartphones começaram a ter acesso para a população, né? Então, os estudos estão mostrando que seria aproximadamente 13 anos para ter o próprio celular. Então, você pensa hoje, iPad, tablet, criançada tem um monte, é contraindicado. Questão de acesso a redes sociais, 16 anos. E quem são principalmente os maiores impactados são as mulheres, as meninas, que tem um fator talvez da questão da imagem, da autoestima e tal, e que acaba tendo uma visão superficial de como que as relações se dão, né? E atrapalha muito o desenvolvimento, né, nessa fase da adolescência, que é de autoafirmação, de autoconhecimento, de entender as questões da própria feminilidade, da sexualidade. Então, acaba tendo um potencial para ter muita confusão e que Distorção de imagem. distorção de imagem, né? E então o que está sendo dito é por aí, mas 100% monitorado, controlado, né? E às vezes até os pais me perguntam isso, né? Quanto que é o saudável? Eu Por sempre dia, né? eu tento traduzir de forma a gente pensar o que é necessário estar acontecendo, né? Então, tá fazendo atividade física, tá dormindo corretamente, tendo sono reparador, tá indo bem na escola, tá se esforçando, tá tendo um bom relacionamento em casa, tem convívio social. Então, o que tem do uso de tela tá possivelmente tranquilo, né? Não tá sendo prejudicial. E claro que o conteúdo não entra aqui, né? O tempo, né? Agora, quando você começa a perder isso, começa a ter isolamento, irritabilidade e tal, né? Vai mal na escola, não tá nem aí, né? Não obedece ninguém e tal, então já sinaliza que alguma coisa está errada. E é bem isso que eu vejo nos quadros, assim, eu às vezes vejo o paciente estar melhor e eu penso, não, vou começar a retirar a medicação, e você não percebe, o paciente gradativamente vai usar mais tela e a gente não se dá conta, a família também não. Quando você vai ver, volta a piorar de novo, mas a gente vê lá na frente, né? Que é a questão que a tela faz esse isolamento, que a gente não enxerga o que está acontecendo. O adolescente está organizado psiquicamente. Eu vejo hoje a dependência de tela está sendo comparada à dependência de heroína. Meu Deus. Então, a gente tem visto cada vez mais crises graves de abstinência de tela. Só que são coisas que no dia a dia você tem que ter a ausência da tela mais tempo. Não quer dizer que é de uma hora para outra que apareça, né? Às vezes é só uma irritabilidade que você vê, não, isso aqui é só comportamento. Mas depois a coisa estoura. Com quantos anos que pode colocar a criança para assistir um filme? Domingo a família deita para ver um filme. Televisão, assim. É tudo monitorado, né? A televisão tem um fator que eu acho melhor, que é o problema o problema que estragou realmente das telas é a portabilidade. Levar que aí eu tô na tela, eu vou no banheiro, eu tô almoçando, nem converso, nem vejo o que eu tô comendo, né? É verdade. Esse é o problema. Então, quando tem a televisão, que também tem que monitorar, né? Porque se deixar, às vezes, fica uma tarde toda. Tudo são os excessos, né? Que passa do tempo, que você não vê que a criança não socializa. Hoje a criança não brinca, não desenvolve a criatividade. Você vê muitas vezes criança que ganha brinquedo, o brinquedo fica guardado, não usa. É tudo tela.